Olá, começa agora mais um RVC Notícias. Nessa edição você confere. FAP entrega doações às vítimas do desmoronamento no Rio de Janeiro. Toyota anuncia a segunda fase do recall da Corolla no Brasil. Aulas noturnas de direção serão obrigatórias a partir desta segunda-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Devido ao alto índice de violência nos bancos, a Câmara de Taubaté sancionou uma lei que proíbe o uso de celulares ou rádio de comunicação dentro das agências bancárias locais. Pela nova regra, as instituições financeiras ficam obrigadas a criarem mecanismos que possibilitem totalmente a visualização dos clientes que realizam operações dos caixas pelas pessoas que aguardam a serem atendidas. A lei determina a distância mínima de 2 metros entre os caixas em operação e o local onde ficam os clientes em espera. Além disso, também obriga os bancos a fixarem cartazes orientando a população quanto aos riscos no transporte de numerários ou outras informações que sirvam de alerta para evitarem assaltos e roubos. A FAP, Faculdade de Pindamonhangaba, realizou a campanha SOS Rio de Janeiro com o intuito de doar roupas e alimentos às pessoas atingidas pelo desmoronamento do Morro do Bumba, em Niterói. A ação foi um sucesso e a entrega das doações foi feita na última sexta-feira. Acompanhe como foi a recepção no Rio de Janeiro. Eu converso com o professor Gabriel Aquino, que esteve no Rio de Janeiro para entregar os mantimentos e roupas arrecadados aqui na Faculdade de Pindamonhangaba. Professor, qual foi a sensação de fazer essa entrega para essas pessoas que precisam lá no Rio de Janeiro? Uma primeira coisa que nós podemos destacar é que é gratificante a gente poder levar um mínimo, pela situação que nós encontramos ali em Niterói, é o mínimo que nós podemos fazer, mas é um ato que comove o coração das pessoas, a população, as pessoas com quem nós tivemos contatos, ficaram muito alegres por entender que nós aqui de São Paulo, Pindamonhangaba, fomos até o Rio de Janeiro levar algo que vai representar para eles não somente uma questão da sua necessidade momentânea, mas a expressão do amor, a preocupação teve um efeito muito grande na vida das pessoas que estão ali numa situação de abandono. Eu quero ressaltar isso, que a gente percebe que você já não tem mais o efeito da própria mídia, você não tem mais o governo, ou seja, as ações públicas são mínimas em relação à necessidade e o tamanho do caos que nós encontramos ali. Mas foi uma experiência muito boa, eles agradeceram muito a questão da FUNVIC, da FAP, nessa preocupação em envolver alunos, professores, os nossos parceiros aqui da cidade que também colaboraram muito para que nós pudéssemos levar esses mantimentos e também as roupas. Foi uma experiência muito gratificante. Cerca de quantas pessoas vão ser beneficiadas com a doação aqui da FAP e da FUNVIC? Na verdade, o que acontece? Nós mandamos 200 cestas básicas e roupas. Você tem na ONG hoje 60 pessoas que moram na ONG, mas a doação não fica restrita somente a essas 60 pessoas. Então nós temos, se for fazer uma projeção, vai haver muito mais que 60 pessoas que serão atendidas durante esse percurso todo. Então, num princípio, primeiro as cestas serão distribuídas a essas famílias, não somente da ONG, continuo afirmando, mas das pessoas que estão nas imediações da ONG ali em Niterói. Professor, o senhor como capelão aqui da faculdade, e também leva mensagens de fé, o senhor, esse lado espiritual, como foi fazer essa doação e estar ali presente com as pessoas que precisam? A experiência é uma experiência dolorosa, porque você vê pessoas que perderam tudo, saíram com a roupa do corpo e alguns até com pouca roupa no corpo, e que mexe com as nossas emoções, mas nos leva a refletir sobre a necessidade de Deus na vida das pessoas. E esse contraste ficou muito claro para mim, visitando os vários morros do Rio de Janeiro, onde houveram muitas mortes, muitas pessoas desabrigadas, e dava para perceber onde a palavra de Deus chegou ao coração, como nós trabalhamos com a Paz, que é uma organização, uma ONG dirigida por uma comunidade evangélica, nós percebemos que há um contraste. Nós vemos ali a esperança, a expectativa de que esse tempo vai passar. Então, como capelão da FAP, foi uma experiência muito forte para mim, espiritualmente, porque você ministrar aqui num ambiente onde as pessoas têm tudo é uma situação.
Mas você poder dizer num ambiente onde as pessoas não têm nada é outra coisa. Mas Deus foi dando graça para nós e nós conseguimos, na realidade, levar uma palavra de ânimo, de motivação. Por quê? Porque as pessoas estão sem perspectiva de vida. Elas estavam sem uma visão de que alguma coisa boa iria acontecer. E a palavra de Deus foi fundamental para animá-los, em dizer que a vida vai continuar e que Deus vai sustentá-los nessa retomada de vida. Então essa experiência como capelão, como ser humano, como pessoa, para mim foi muito grande em saber o que é uma situação de caos, né? Ainda que nós não resolvamos todos os problemas, eu creio que a palavra de Deus ela é a fonte para retomada, para renascer. Nós lemos sobre a história de Israel, que passou por exílio, nós vemos a história do povo de Deus em toda a humanidade, de reconstruir, né, essa ideia de que de onde vem essa força? Essa força vem de Deus. Então isso para mim foi forte para passar para eles a pessoa de Cristo, a certeza da esperança, da fé, a esperança de uma nova vida, a esperança de que haverá um tempo onde não haverá mais isso, e isso anima o povo a caminhar ali onde nós vimos, principalmente na paz, né? No meio do povo cristão. Professor, e essas doações acabam por aqui ou a gente vai continuar recebendo mais mantimentos, roupas para fazer essas doações para quem precisa? Nós estamos fazendo, na verdade, um planejamento no sentido de atingir o que é necessário lá hoje. Eles não têm casa, eles não têm móveis, mesmo que se dê casa, eles não têm móveis. A situação que um coronel passou para nós é que lá no BGI, que é o batalhão tem 600 pessoas, ele falou para nós o seguinte: nós precisamos de material de limpeza e material de higiene pessoal. No momento é isso, toalha. Então o que nós vamos fazer? Vamos pensar, estamos estudando a possibilidade de fazer um movimento, talvez não seja nem como mandar o mantimento, mas talvez mandar recurso financeiro para a ONG que é de nossa confiança. Não dá para você mandar para outro lugar. E ali eles comprarem esse material e doarem ali para chamados abrigos, né? Que a perspectiva deles é de 6 meses ou mais até que eles possam ir para suas casas. Então esse é o objetivo nosso. Pensar uma maneira mais fácil, em vez de sair daqui num caminhão carregado, talvez levar em termos financeiros para que eles possam administrar lá e distribuir, porque é o nosso ponto de confiança. Nós não cremos que se a gente enviar para outro lugar, essa doação, essas coisas vão chegar ao povo que até agora não chegou. Tá? Então nós encontramos muitas coisas lá que deveriam ter sido feitas e não foram. Então nós temos a ONG, a Paz, como nosso parceiro na distribuição. Então nós estamos pensando em continuar sim, atendendo ao pessoal ali em Niterói. Muito obrigada pelas informações. Daniela Gonçalves para o RVC Notícias. Em instantes você confere. Hemonúcleo de Taubaté necessita de doadores. Fique com imagens de Lagoinha.